Boa noite, bem-vindos ao jornal. Empresas não estão a pagar IVA desde setembro por falta de impressos nas repartições da autoridade tributária. A Confederação das Associações Económicas, a CTA, está apreensiva e teme que haja penalizações. Este é o impresso para o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Desde setembro passado que o papel já não existe em quantidades suficientes nas repartições da autoridade tributária em todo o país, o que dificulta o pagamento do imposto por parte das empresas. Quando há dificuldades através de um meio... A Confederação das Associações Económicas considera a situação preocupante e diz que os empresários estão apreensivos. É competência da CTA contribuir para que os empresários paguem os impostos. Então, à partida, quando há dificuldades através de um meio que é necessário, não é? Infelizmente ainda não temos a forma digital de o podermos fazer, ainda usamos os impressos e estamos apreensivos, primeiro porque há essa dificuldade, é o primeiro constrangimento. Segundo, porque não era previsível. O vice-presidente da CTA receia que muitas empresas não consigam pagar o IVA, daí que apela à autoridade tributária ao bom senso. A escassez dos impressos começou-se a sentir no princípio de setembro, não é? Portanto, se houverem empresas ainda com dificuldade ou não conseguiram fazer os seus pagamentos ao cumprir os seus deveres fiscais nesta altura, apelamos para que haja um bom senso e para que as multas não sejam aplicadas. Não? Para a CTA, a falta de impresso chama a atenção para a necessidade de introdução do sistema de pagamento eletrônico. Eu penso que isto deveria servir também, não é, de algum alavancar para andarmos o mais depressa possível para o processo de digitalização, não é? Obviamente não íamos estar aqui, nem o senhor a perguntar-me, nem nós empresários com esta preocupação de falta de impresso. A crise de impressos para o pagamento do IVA foi colocada à presidente da autoridade tributária na sexta-feira passada, no encontro com empresários da Matola. A autoridade tributária não pagou a empresa distribuidora dos impressos, o que levou à suspensão de fornecimento do material. A instituição diz, contudo, que criou mecanismos alternativos e sublinha que a coleta de receitas não será afetada. O que nós queremos é que haja modelo em... De acordo com o porta-voz da autoridade tributária, a escassez de impressos verifica-se em todo o país e deve-se à falta de pagamento ao fornecedor. Realmente a falta de alguns modelos em algumas unidades orgânicas da AT, modelos que são importantes para o pagamento do imposto, e é uma situação que também está a preocupar a autoridade tributária. Neste momento a autoridade tributária está a desencadear todo tipo de esforço no sentido de resolver isso quanto antes. Na verdade é uma situação que acabou surgindo porque a empresa que fornece esses modelos em algum momento não está capacitada, ou seja, não está em condições de fornecer os impressos à autoridade tributária, porque a autoridade tributária está a registrar alguma morosidade no pagamento de algumas despesas inerentes à impressão desses modelos. Para minimizar a escassez, a instituição autoriza o uso de cópias dos impressos, enquanto espera resolver a situação em poucos dias. Recorremos a soluções alternativas, basicamente está a ser permitido pagar os impostos, ou seja, fotocopiar o modelo A, os modelos todos estão em falta, excepcionalmente para o pagamento do imposto, e isso em algum momento permite que não haja muita dificuldade, o constrangimento não seja muito presente para os contribuintes que se dirigem às DAFs para o pagamento do imposto. Apesar da apreensão das empresas, o porta-voz da autoridade tributária diz que a coleta de receitas está controlada. Do ponto de vista de impacto na coleta de receita, podemos dizer que é quase que nenhum. A autoridade tributária diz ainda que a crise de impressos resulta também do aumento da procura por parte de entidades para o pagamento dos impostos. O preço do pão poderá subir na província de Nampula. Em causa está o aumento dos custos de produção. A Associação Moçambicana dos Panificadores adianta que desde setembro os associados não recebem os valores da compensação acordados com o governo.
A Associação Moçambicana dos Panificadores em Nampula refere estar a ser insuportável produzir e vender pão na atual situação caracterizada pela subida sistemática da farinha de trigo e recentemente do combustível. A Mopão revela que os seus associados estão a registrar prejuízos e por isso avança com uma proposta de aumento do preço daquele produto. O ano passado, em setembro, foi o último mês que as panificadoras receberam compensação. Nessa altura a farinha estava em 1.100. Já antes as padarias já suportavam algum déficit e a farinha foi subindo de 1.100 para 1.200 e poucos, foi passando para 1.300, foi passando para 1.400, agora estamos a falar em 1.550 meticais o custo do saco de farinha. Por que não, em contrapartida, ajudar os panificadores a aumentarem apenas um metical? Apenas um metical resolveria o problema. A Amopão reuniu-se com a Indústria e Comércio, onde foi apresentada a proposta, mas para Norberto João, diretor de Pelouro, não há razões para agravamento do preço do pão, pelo menos até janeiro próximo. O governo criou as condições básicas para que o preço do pão até 31 de janeiro de 2017 não suba. Vamos interagir de forma comumente com a delegação, fazer ver de que onde houver incoerências nós vamos devolver as credenciais, que é para poder-se fazer o alinhamento. E este subsídio é para a produção do pão normal. As outras farinhas que fazem pães especiais estão fora deste parâmetro da análise. No entanto, temos a dizer, se porventura detectarmos, como pelo da Indústria e Comércio a nível da província de Nampula, indústrias panificadoras que extrapolem aquilo que está orientado previamente pelo governo de Moçambique, vamos enviar a inspeção de atividades econômicas. Ao nível da província de Nampula, funciona apenas uma indústria de processamento da farinha de trigo, de quem dependem as panificadoras de toda a região norte. Letícia Clemens foi hoje impulsada como Ministra dos Recursos Minerais e Energia pelo Presidente da República. Filipe Nyusi exige tolerância zero à corrupção para que os moçambicanos tirem proveito da riqueza nacional. Depois de 20 meses sob direção de Pedro Couto, a aposta do Presidente da República para o Ministério dos Recursos Minerais e Energia foi Letícia Clemens, uma mulher de 43 anos de idade, com formação em Direito e Gestão de Empresas. Após tomar posse, Clemens ficou a saber da sua principal tarefa, que consiste em assegurar que o gás natural, o petróleo e o carvão sejam explorados de forma sustentável. Esta exploração deve ocorrer com um estrito respeito pelas regras ambientais, assegurando-se a sustentabilidade. A gestão do setor dos recursos minerais e energia implica igualmente na promoção, prospecção e mapeamento dos recursos e oportunidades de negócio, no licenciamento, no planeamento, promoção e execução de investimentos, no controle e inspeção das operações e atividades empresariais, na promoção do desenvolvimento das capacidades humanas e do profissionalismo no seio de todas as instituições, tanto públicas como privadas. Filipe Nyusi afirmou ainda que a estrutura do setor dos recursos minerais e energia já está montada e chamou a atenção para a maior coordenação institucional e valorização do mérito e competências. O Presidente da República lembrou ainda o papel importante de Pedro Couto enquanto Ministro da área. Ao seu antecessor, Dr. Pedro da Conceição Couto, o homem que em cerca de 20 meses garantiu com zelo, profissionalismo e responsabilidade as transformações do setor, vão as nossas palavras de reconhecimento pela sua postura e entrega. Temos a certeza que a sua nova tarefa, cuja sua atividade interpreta parte do Ministério, que muito bem conhece, dará o seu máximo e ajudará a fazer crescer Moçambique. A nova ministra tem mestrado em Administração de Empresas pela WWBC Group. É ainda licenciada em Ciências Jurídicas pelo Instituto Superior Politécnico Universitário, atual a Politécnica, e possui vários cursos de gestão. Até a sua nomeação, era empresária, presidente da mesa da Assembleia Geral do Milênio BIM
secretária da Mesa da Assembleia Geral da CTA e presidente da Associação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras. Letícia Clemes saiu da cerimônia de empossamento sem responder às perguntas dos jornalistas. O governo ratificou hoje os acordos de crédito e donativo no valor de 45 milhões de dólares destinados ao financiamento do programa da tuberculose e reforço do sistema de saúde na África Austral. O Conselho de Ministros aprovou também o decreto que cria os tribunais distritais de Chimbonila, Liupo, Maringwe e Xongweni. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que ratifica os acordos de crédito e donativo celebrados entre o Governo da República de Moçambique e a Associação de Desenvolvimento IDA, assinados no dia 5 de setembro de 2016, destinados ao financiamento do projeto de tuberculose e reforço do sistema de saúde na África Austral, no montante de 45 milhões de dólares americanos. O Conselho de Ministros aprovou também o decreto que cria os tribunais distritais em alguns distritos nas províncias de Niassa, Nampula, Sofala e Gaza, como resultado da criação dos novos distritos. Portanto, na província de Niassa é o distrito de Chimbonila, na província de Nampula, distrito de Liupo, na província de Sofala, Maringwe e na província de Gaza, Xongweni. Mais de 480 metros cúbicos de madeira em torno, que tinham sido destinados à China, foram apreendidos no porto de Nacala. A operação foi liderada por uma equipa conjunta entre as alfândegas de Moçambique e fiscais do setor da agricultura. De acordo com as autoridades alfandegárias, esta madeira em torno de espécie sândalo vermelho que estava a caminho da China é proveniente do vizinho Malawi. Vicente Marcos, do Gabinete de Comunicação e Imagem na Direção Regional Norte da Autoridade Tributária de Moçambique, explicou na ocasião que o proprietário desses 11 contentores que estavam em trânsito no porto de Nacala apresentou na hora do embarque falsas declarações alegando que tratava-se de algodão em fibra, mas a fiscalização rigorosa dos agentes das alfândegas e outros elementos culminou com a apreensão desta madeira de alta qualidade. Trata-se de uma apreensão de 11 contentores de 40 pés, contendo madeira de espécie sândalo vermelho. O chefe dos Serviços de Floresta e Fauna Bravia na Direção Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar em Nampula explicou que este caso será encaminhado para o Tribunal Aduaneiro que funciona dentro deste complexo portuário. Como sabeis, nós na área da autoridade tributária temos um tribunal, então esse material vai ser levado a este nível para efeitos de julgamento ou de decisão final. Este é o 7º caso da apreensão registrado este ano no porto de Nacala pelas autoridades alfandegárias, posicionadas neste que é um dos mais importantes estabelecimentos portuários do país. A polícia ainda não tem pistas sobre os assassinos de Jeremias Pondeca e os indivíduos que balearam o empresário Farouk Ayob. A corporação garante que continua a investigar e apela a quem tem informação a colaborar com as autoridades. Jeremias Pondeca foi assassinado por desconhecidos na zona da Costa do Sol no dia 8 deste mês, com 2 balas na cabeça e 2 no abdômen. Dias depois, o ministro do Interior anunciou a criação de uma equipa multissetorial da polícia para encontrar os assassinos do ex-deputado e membro da delegação da Renamo no diálogo político. Esta terça-feira, no balanço da situação criminal, o porta-voz do Comando-Geral reconheceu que ainda não há avanços para o esclarecimento do crime. A investigação continua. A investigação, nesse momento, sabe que está subavançada de equipes que foram constituídas nas mais diversas especialidades. Elas que detêm informação privilegiada em relação ao avanço, estão a trabalhar diretamente com os instrutores do processo, sob liderança, portanto, do Ministério Público. Então, tudo quanto é desenvolvimento poderá ser partilhado, portanto, com a devida troca, portanto, de informação com essas equipas que neste momento continuam engajadas para o esclarecimento do caso. A polícia disse ainda que continua a investigar o baleamento do empresário Farouk Ayob. A corporação diz que também não tem avanços e pede a colaboração de quem tenha alguma informação. É necessário que haja predisposição, tanto de cidadãos,
em prestar informação útil à polícia, porque isto ajuda e facilita todo um processo, portanto, de esclarecimento. Esclarecido este caso, fundamentalmente com a detenção dos indivíduos envolvidos, a recuperação da arma de fogo e a desarticulação total e completa dessa quadrilha, vai permitir que previna os possíveis próximos casos similares. No mesmo encontro, foi confirmado o desmantelamento de 2 bases da Renamo em Murotone, na Zambésia, e Napuco, na província de Nampula. Houve, de fato, o desmantelamento e ocupação de algumas posições e bases que esses bandidos armados da Renamo mantinham. O desejo é que não exista nenhum esconderijo, nenhuma base, nenhum acampamento e nenhum ponto onde bandidos armados da Renamo e de qualquer outra espécie tenham armas em punho. Por outro lado, nos últimos 7 dias, 17 pessoas morreram em resultado de 25 acidentes de viação e 900 pessoas foram detidas pela polícia, de acordo com dados revelados no local. Cerca de 100 de trabalhadores de uma empresa voltada à importação e exportação de fertilizantes estão em greve, na sequência de encerramento repentino da empresa por razões não esclarecidas. Chegamos aqui, disse aqui não tem mais serviço. Vão em casa sentar, ou vou escolher 12 pessoas que vão ficar na mesa, vou alugar mesa lá no BLT para trabalhar esses. Vocês vão sentar em casa, 5 anos nós ficar aqui, sair simples. Este fato levantou uma grande ira no seio dos trabalhadores que decidiram impedir a operação de todas as atividades, assim como a saída dos fertilizantes para outros pontos do país. Aquele que nós estávamos a trabalhar com ele já fugiu, já foi. Ficou esse estrangeiro, outro esse que está a sair mais. Assim, carro está parado para levar o produto. Produto, quando sair, nós já fica parado. Não temos nada. Nós pedimos a segurança que nenhum caminhão que pode entrar, nem sair, nem um carro. A direção da empresa recorreu à polícia para amainar os ânimos e esta prontamente se fez presente no local. Foi a polícia que mediou o processo entre os gestores da empresa e os grevistas e apelou a estes últimos a recorrerem ao setor de trabalho em vez de pautarem por medidas extremas. Os membros da direção da empresa, apesar de todo o esforço dos diversos órgãos de informação que se encontravam no local para colher depoimentos dos mesmos, estes declinaram prestar declarações à imprensa, alegando que careciam de autorização da sede da empresa localizada na Zâmbia para se pronunciar. Pode nos explicar o que está a acontecer aqui? Só para termos alguma explicação sobre isso. Agora, se trancar a porta. O setor do trabalho, que já está a par desta greve, garantiu que nesta quarta-feira irá se pronunciar sobre o caso, logo depois de um encontro envolvendo os grevistas e a direção da empresa. A Assembleia da República inicia amanhã as plenárias da 4ª sessão ordinária. A propósito do arranque da sessão, a bancada parlamentar da Frelimo revelou hoje o posicionamento e postura que vai tomar. Foi em conferência de imprensa à margem de uma sessão ordinária da bancada parlamentar que a Frelimo abordou o início das plenárias da 4ª sessão. O porta-voz da bancada maioritária diz que o seu grupo parlamentar entra nesta sessão para refletir o sentimento e a vontade do povo moçambicano. Vamos fazer com que, naqueles momentos em que estivemos a interagir, por exemplo, com o governo, nas informações do governo, que já será daqui a 2 semanas, dizer que, e nisto de forma completamente organizada, como dizia, aqui há algum erro, aqui há algum acerto e o país tem que caminhar desta forma. A sessão tem na agenda inicial 33 matérias, com destaque para a análise do plano econômico e social e o respectivo orçamento de Estado para 2017, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Dívida Pública, o informe anual do Presidente da República sobre o Estado da Nação, as informações e perguntas ao Governo, dentre várias outras. Para cada uma das matérias, a Frelimo já tem um posicionamento definido. Ao adotarmos os nossos pareceres e ao fazermos quaisquer análises, nós faremos isto com toda a responsabilidade, olhando não necessariamente e apenas para os nossos interesses político-partidários apenas, mas e sobretudo por aquilo que é o interesse e a vontade dos moçambicanos em ver esta Assembleia da República a legislar de melhor forma. A 4ª sessão ordinária da Assembleia da República
vai encerrar no dia 20 de dezembro próximo. Vários órgãos que trabalham no combate ao tráfico de pessoas em Nampula, como a polícia, autoridades judiciárias e a sociedade, são chamadas a estarem devidamente preparados para esta realidade. Estima-se que só em Nampula tenham ocorrido mais de 40 casos no ano passado. Pese embora se registre uma relativa calmia, o tráfico de pessoas na província de Nampula continua a constituir motivo de preocupação para os órgãos que trabalham no combate a este fenómeno, como as autoridades judiciárias, a Polícia da República de Moçambique e a sociedade civil no geral, que procuram melhores formas para contornar esta situação que, num passado recente, atormentou a província. Como resultado do esforço empreendido pelos vários órgãos que trabalham nesta matéria, normalmente autoridades judiciárias, Polícia da República de Moçambique e sociedade civil no geral, vivemos ultimamente momentos de relativa calmia. Precisamos estar sempre devidamente preparados e vigilantes para responder pontualmente qualquer manifestação que se reporte a estas práticas. Só o ano passado, a província registrou mais de 40 casos de tráfico de seres humanos, com particular destaque para pessoas com problemas de pigmentação da pele. Para o ano 2015, principalmente, já temos casos julgados, temos casos, portanto, condenados, pessoas que não só traficaram, como também mataram e assassinaram, portanto, os albinos. Podíamos acima de 40, tanto casos que ocorreram, que ainda estão em processo, alguns casos ainda em processo de julgamento, aliás, em processo de tramitação dos processos no âmbito, portanto, dos tribunais, acusações em termos de procuradoria. A pobreza, a extensão territorial, a entrada massiva de estrangeiros com estatuto de refugiado são apontados como fatores que tornam a província vulnerável para a ocorrência de casos de tráfico de pessoas. Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane organiza gala em homenagem ao presidente Samora Machel. Os detalhes para acompanhar no próximo bloco. Até já. A exportação do cimento ainda não entrou. Glória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios do povo moçambicano. No dia em que Samora Machel completa 30 anos da sua morte, o convidado de grande entrevista é Joaquim Chissano, antigo presidente. Fala-nos da vida e obra de Samora Machel. E como é que foi percebida a liderança de Samora no movimento? O presidente Samora tinha um caráter que persuadia a qualquer um, né? Como é que descreve Samora no plano diplomático e na procura de um bem maior para o povo moçambicano? Todo o sentimento e o pensamento do presidente Samora Machel guiou-se pelos interesses do povo moçambicano. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel já sabia que era preciso mudar, portanto não foi apanhado assim de surpresa e caiu de costas ou qualquer coisa assim. Quando o presidente Samora decide assinar o acordo de Incomate, que foi bastante controverso, não beliscou um pouco a relação com os amigos de Moçambique? Ele compreendeu que para nós lutarmos contra o apartheid, primeiro tínhamos que existir. Uma entrevista a não perder, quinta-feira, às 23 horas, aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite.
propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Samora é tudo, ou foi tudo, é o pai da nação. Para mim é como se estivesse vivo até os dias de hoje, porque as palavras dele, quando vimos sempre, é como se estivessem mesmo ainda vivas. Ele tinha dom. Quando falava uma coisa, as pessoas cumpriam, mesmo sem ver a imagem dele, só por ouvir. É um presidente que estava preocupado com o desenvolvimento do país, é um presidente que tinha uma esperança de ver Moçambique melhor em outros patamares. Ele contribuiu muito para a nossa libertação do colonialismo. Um país sem história é um país sem futuro. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAF à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. A função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é, estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia, não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe
para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem ídolos é um país sem... De volta à informação no Jornal da Noite, o Centro Cultural Universitário de Eduardo Mondlane foi palco hoje de uma gala em homenagem a Samora Machel. O evento que teve o ponto mais alto, a retratação da vida e obra do presidente em dança e cântico, emocionou a viúva de Samora Machel. Por volta das 17h30, chegava o chefe de Estado ao Centro Cultural da UEM para fazer parte da homenagem a Samora Machel. Fizeram parte do evento os antigos chefes de Estado, Joaquim Chissano e Armando Guebuza, a família Machel, combatentes, entre outros. Na ocasião, foi lançada a segunda edição da obra Samora Machel, Memória do Povo e do Mundo, que contém discursos e depoimentos de pessoas que conviveram com Samora Machel. Mas o momento mais alto deu-se quando este grupo cultural entrou em palco e em mais de uma hora retratou a vida de Samora Machel através do canto, dança e poesia. A luta continua! 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 O brilhantismo, a sincronia e a homenagem comoveram Graça Machel. No fim da cerimônia, diversas individualidades destacaram que Samora foi, é e sempre será lembrado como um verdadeiro líder. Ele defendeu, lutou pela moçambicanidade e também foi capaz de ter aquele orgulho que poucos moçambicanos ainda têm. Manifestam, aliás, têm, mas não manifestam. Temos que aprender disso. Para que Moçambique continue a ser essa república que soma vitórias. Estamos em momentos conturbados, mas não vivemos para estar somente em momentos conturbados. Há um momento de tormenta, mas depois vem a bonança. Então, trabalhemos para que a bonança chegue o mais rapidamente possível. E é importante manifestar esse reconhecimento da contribuição de Samora Machel à luta da libertação de Moçambique e a construção de uma nação moçambicana nova, em que Samora sempre sonhou que fosse uma nação, como foi dito ali pelos artistas, uma nação desenvolvida, forte e próspera. Reviver a obra e a vida do falecido presidente Samora Machel significa inspirarmos-nos por aquilo que ele fez para prosseguirmos com seus ideais e também representa todo o ensinamento que ele transmitiu aos moçambicanos. O reconhecer Samora Machel depois de 30 anos é manter os ideais e a obra de Samora Machel viva e inspirarmos em tudo isso para prosseguirmos a luta no contexto atual. A nossa prioridade é a luta para a libertação econômica. Macau continua no centro da cooperação entre China e países de língua portuguesa. Depois da conferência ministerial, a cidade acolhe esta semana o encontro de jovens empresários e a 21ª edição da Feira Internacional de Macau.
é mais conhecido como a Las Vegas do continente asiático, mas a importância económica de Macau vai muito além dos casinos ou dos jogos de azar. Para a China, esta região administrativa especial é uma plataforma cada vez mais importante para a ligação entre o investimento chinês e os países de língua portuguesa. Depois da Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, realizada nos dias 11 e 12 de outubro, o território acolhe esta semana a Feira Internacional de Macau. O certame irá reunir cerca de 1.600 expositores provenientes de mais de 50 países e regiões. Em destaque estarão uma vez mais os países lusófonos, que estarão agregados num único pavilhão. Well, Macau International Fair this is the 21st edition, and this year we are working very hard with the Portuguese-speaking country. This is a platform actually to work with the Chinese entrepreneurs and to meet them once per year in Macau. A feira decorre entre quinta-feira e sábado no Hotel Venetian e será antecedida da segunda edição do Fórum de Jovens Empresários China, Países de Língua Portuguesa, um evento que é também alargado aos países de língua espanhola. Somos cerca de 250 empresários dos países de língua portuguesa, juntos agora neste momento aqui com a América Latina, portanto damos uma delegação de cerca de 250 participantes. Amanhã, juntamente com macaenses e chineses, devemos ter ali um quadro de cerca de 550, 600 jovens empresarios. Represento a alrededor de 80.000 empresarios y emprendedores de la región Mercosur y bueno, venimos a abrir puertas, a tender puentes con el objetivo principal de generar negocios entre nuestros países. Es una oportunidad, es una puerta para poder ingresar al mercado asiático y por sobre todo con los países de lengua portuguesa, que estamos seguros que hay un acercamiento mucho más fuerte. As pontes para a cooperação fazem-se não só entre governos, mas também entre empresários e cidadãos. Macau, com a sua diversidade e cruzamento de culturas, é sem dúvida um palco privilegiado para consolidar essas pontes. Com a imagem de Nélio Júlio, Cristiana Pereira, a partir de Macau, para a STV. A Presidente da Assembleia da República disse hoje que poderá assinar em breve um acordo com o Canadá, visando formalizar a troca de experiência entre os dois países. O anúncio sobre o acordo entre Moçambique e Canadá foi feito esta terça-feira na Assembleia da República, durante um encontro entre Verónica Macamo e o comissariado daquele país da América do Norte. Macamo não avançou muitos detalhes sobre o acordo, mas diz que o objetivo é de fortalecer as relações entre os dois países. Penso que isso vai acontecer se houver vontade de parte a parte. Nós temos vontade, porque o relacionamento é muito bom. Mas, efetivamente, achamos que formalizá-la vai ser muito útil ou mais útil. O Canadá com Moçambique tem uma relação de larga data e era importante para mim de ter um encontro com a senhora Presidente da Assembleia para ver um pouco como vai a relação, os desafios que o país enfrenta e como o Canadá pode apoiar. É parte dos encontros importantes que tenho aqui já depois de chegar ao país. Ainda esta terça-feira, Verónica Macamo recebeu a embaixadora de Noruega. Neste encontro, o destaque vai para a aposta deste país em cooperar com Moçambique no setor da energia. Na Noruega, no Moçambique, temos uma cooperação durante muitos anos, sobretudo na energia. Eu, como prioridade, vou trabalhar muito com o desenvolvimento do setor privado. Moçambique coopera com Canadá e Noruega há cerca de 40 anos, sendo algumas das áreas a educação e a saúde. Nas relações comerciais, Canadá importou de Moçambique produtos de valor de $960 mil em 2015. Seguir no próximo bloco, a redação do Grupo Soico celebra a conquista do terceiro Prémio Africano de Jornalismo CNN. O assunto para o próximo bloco, mas antes vamos à previsão do tempo para as capitais provinciais do país, a começar pela zona sul. Maputo a registrar temperatura máxima de 25 graus, mínima de 19, Xaixai com 25, máxima mínima de 18, Nhambane 26, mínima de 19 graus Celsius. No centro, Beira registra máxima de 29 graus, mínima de 20, Chimoio com 29, mínima de 20, Tete com 36, mínima de 22 e Climane com 31, mínima de 24 graus Celsius.
No norte, a cidade de Nampula registra máxima de 34, mínima de 20. Lixinga conta com 28, mínima de 16. E Pemba registrará 29 graus, máxima e mínima 23 graus Celsius.